Boa noite a todos os senhores. Eu fui, nesta noite, honrado para falar sobre um tema da maior importância. Vida, um poema de gratidão a Deus. A criatura humana ainda não se apercebeu, a grande maioria, infelizmente, aqui na Terra, dos malefícios da ingratidão e os benefícios para o coração e para a alma do sentimento de gratidão. O apóstolo Paulo, quando ele viajava pelo Oriente, pela Ásia Menor, em todas as suas manifestações, palestras e mensagens, o grande apóstolo Paulo, ele dizia: dai graças a Deus por todas as coisas. Por todas as coisas. A criatura humana agradece a Deus e o faz corretamente aquelas coisas boas que nós recebemos, as boas notícias, o sucesso, tudo aquilo que deixa em festa o nosso coração. Os bons momentos. E o ser humano diz assim: Deus, Jesus ouviram as minhas preces. Eu recebi isto, eu recebi aquilo outro. Eu ganhei muito dinheiro. Eu estava com preocupações de ordem financeira e recebi uma situação que me deixou muito contente, porque materialmente eu fui aquinhoado por Deus. E o ser humano repete sempre aquilo que de bom acontece. Mas quando acontece a dor, quando vem o sofrimento, quando os obstáculos, as dificuldades da vida, a doença, os conflitos familiares, as situações de dificuldade econômica, aí a criatura humana, ela tem a tendência de dizer: fui abandonado por Deus. Deus me abandonou e eu estou sofrendo. Meus amigos e minhas amigas, é nesta hora, é nas horas difíceis, é nas horas até trágicas, nesses momentos em que nós chegamos a duvidar de Deus, é nesta hora, é nesse momento que nós mais devemos agradecer e sermos gratos a Deus.
por uma razão muito clara. Ninguém cresce na vida, ninguém se eleva espiritualmente, ninguém consegue atravessar os momentos difíceis da vida para espiritualmente crescer, se não enfrentar em alguns momentos a dor. Não o desespero, mas a dor, que é uma grande professora, é uma mestra que vai nos mostrar o que nós precisamos retificar em nossas vidas. Me recordo nesse momento de que os amigos espirituais, certa ocasião, eles contaram um fato ocorrido do outro lado do caminho. Desencarnou na Terra um jovem de 40 anos. 40 anos é um jovem. E os espíritos, eles numa sessão, através do médium extraordinário, do grande orador, do grande benfeitor da humanidade, do grande tribuno Divaldo Pereira Franco, ele conta essa história magnífica. Magnífica. O jovem desencarnou e, ao ser recebido no mundo espiritual, ele tinha uma queixa. A queixa, a reclamação, era contra a própria mãe. O filho desencarnou com 40 anos de idade, chegou no mundo espiritual, foi acolhido e ele disse: eu desencarnei muito cedo. Por alguma razão que eu não sei, eu queria viver porque eu gostava de viver na Terra. E o seu mentor disse para ele: logo você saberá por que desencarnou tão cedo. Você tem alguma coisa a nos dizer da Terra? E ele disse que tinha uma queixa profunda da própria mãe. Mas afinal, o que a tua mãe fez? A minha mãe, ela disse uma frase sobre o meu trabalho que me deixou muito triste. Aquela frase foi uma frase que me feriu, que me machucou, porque a minha mãe disse que eu não tinha força de vontade para procurar trabalho e eu queria trabalhar. Tinha dias que eu saía à procura de emprego e outros dias não. E a minha mãe me machucou com esta frase. E eu saí com meu carro
acelerei, fiz uma curva, o carro capotou e eu desencarnei. Aí o mentor no mundo espiritual disse assim: meu irmão, nós vamos lhe mostrar agora que a queixa e a reclamação contra a senhora, tua mãe, não tem o menor sentido. Nós vamos te mostrar, vendo como que um filme da tua vida. Você sabe quantas vezes a tua mãe te alimentou desde o seio materno? Você sabe quantas lágrimas ela derramou para poder te dar a vida? Porque a pessoa que ela se relacionava, o teu pai biológico, não queria que ela tivesse você? E ela te deu a vida? Você sabe quantas vezes ela te levava pela mão ao colégio, cuidava das tuas roupas, te dava de comer, te amparava e te protegia? Você sabe? Ele disse: não sei. E aí passaram para ele, para o espírito desencarnado, tudo que aquela mãe fez pelo filho. Você sabe quando você adoeceu, com 12 anos, esteve hospitalizado, 2 meses e quase morreu no hospital, que ela ficou todas as manhãs, tarde, noite e madrugada rezando e te acompanhando no hospital? Você se lembra dos conselhos que ela te deu, centenas, milhares ao longo da vida? E o espírito, o jovem de 40 anos que desencarnou, ele começou a chorar e reconheceu que estava errado, e reconheceu que ele tinha tido uma mãe maravilhosa, e ele reclamava de uma frase de uma mãe que pedia a um filho saudável e jovem que fosse à luta, que fosse procurar um emprego, e aquilo o deixou muito abespinhado, e ele levou essa impressão, e não a impressão da mãe extraordinária, da mãe amorosa, ao longo de tantos anos. Essa história que os amigos espirituais nos contam é a história da ingratidão humana. É a história da ingratidão humana. Como nós somos ingratos! Como nós somos ingratos! Não pode amar a Deus uma criatura humana que não é grato ao seu próximo, que lhe ajuda, que lhe presta um serviço. Não pode amar a Deus uma criatura que não tem a capacidade de dizer muito obrigado para alguém que esteja lhe servindo na sua casa, um vizinho, um amigo,
um familiar e um conhecido. E por quê? Porque as pessoas, elas têm os dois maiores defeitos humanos, as criaturas humanas, todos nós. O egoísmo e o orgulho. A nobreza de uma alma, a nobreza de um coração bem formado, é da criatura que é grata. A criatura que tem gratidão. A gratidão, ela é tão extraordinária, que eu gostaria de dar um exemplo concreto aqui e agora. Quem de vós aqui que agradeceu a Deus, e se tem alguém que fez isso, eu cumprimento, eu reverencio. Todos aqui estão aparentemente com ótima saúde. Eu vejo bebês, crianças, pessoas de meia idade, mais adiantada, jovens, estão aqui nesta casa em busca do quê? Consolo para os seus dramas da alma, inspiração para se aproximar de Deus e em busca da cura das suas mazelas físicas. Aqui nesse momento, ninguém está hospitalizado. Ninguém aqui está no limiar entre a vida e a morte. Todos puderam sair nessa noite fria e vir até essa casa para serem atendidos. Ah, como as pessoas precisam ouvir! Como nós precisamos ouvir e se lembrar das palavras do Mestre. Ah, senhores médiuns que trabalham numa casa de amor como essa. Ah, senhores frequentadores dessa casa abençoada. Será que nós agradecemos suficientemente todas as graças que recebemos para nós e nossos familiares? Ah, como nós devíamos ouvir as palavras de amor daquele que veio à terra para entregar a própria vida para todos nós. Ah, como nós somos esquecidos! Ah, como nós temos orgulho, vaidade e egoísmo, e nos esquecemos que a gratidão é o remédio mais perfeito e mais extraordinário para conduzir as nossas vidas. Eu vos asseguro, eu vos garanto, com a já longa caminhada que fiz e faço pela vida, que eu, até hoje, eu nunca vi, eu nunca testemunhei
Uma pessoa que cultua os valores da gratidão, os valores de ser grato, que fosse uma pessoa infeliz, que fosse uma pessoa deserdada da sorte, que fosse uma pessoa abandonada por tudo e por todos. Chico Xavier tinha uma frase extraordinária que numa sessão do Centro Espírita em Uberaba, ele se dedicava às criaturas. Eu jamais me esquecerei dessa frase em que ele dizia: a gratidão é a chave, usava um exemplo, a chave mágica que abria as portas do céu, da vida espiritual. E lá, as pessoas iriam ficar por toda a eternidade. O grande médico Dr. Bezerra de Menezes, o grande espírito Dr. Bezerra de Menezes, ao desencarnar, ele foi recebido pelos apóstolos de Cristo. Ele foi recebido pelos apóstolos de Cristo. E ele ouviu no sítio espiritual em que ele foi levado, ele ouviu um som de muitas vozes falando. E ele perguntou: o que é isto? O que é? E aí ele foi conduzido até uma sacada em que ele olhou e viu uma grande multidão. As pessoas os historiadores espíritas que recebem informações e mensagens chegam a calcular mais de entre 10 a 20 mil pessoas, espíritos que estavam ali. E ao verem o surgimento de Bezerra de Menezes, foi um bater de palmas e as pessoas gritavam: Bezerra, amor de nossas vidas, nosso anjo tutelar na terra. Eram as pessoas que ele fazia, que ele fez o bem. Era um homem que não tinha recursos, que tirou o anel de médico, e deu para uma senhora pobre ir na farmácia e comprar remédio para o próprio filho. Era um homem que não cobrava nada de ninguém. Os que podiam espontaneamente o ajudavam. Este homem extraordinário, este cidadão brasileiro que esteve nessa encarnação aqui na Terra, esse homem, ele cultivava a gratidão. A gratidão é o passaporte para uma vida feliz. A gratidão é a carteira de identidade que diz quem nós somos. A ingratidão é o lado sombrio da vida humana. As pessoas normalmente só se lembram de Deus quando adoecem gravemente, quando tem problemas,
nas vezes em que a vida me deu a felicidade de ir na cidade do Salvador, na Bahia, e visitar a Mansão do Caminho, eu tenho uma honra extraordinária na minha vida, que é ter feito amizade com Divaldo Pereira Franco e ter ao longo de 15, 16 anos, nos últimos 16 anos, ter aprendido com ele nas vezes que fui à Bahia e nos correspondíamos. Eu recebi vários ensinamentos e um deles eu transmitirei a todos vocês. Divaldo, certa ocasião, me disse algo que me fez pensar. Quando nós pensarmos mais no outro e menos em nós, quando nós recebermos uma ajuda, um auxílio de alguém, por mais simples, por mais humilde, por mais singelo que fosse, e nós agradecêssemos, nesse momento, nós estaríamos estabelecendo uma ligação indissolúvel e eterna com o mundo espiritual e com Deus. Jesus veio à Terra, Jesus sofreu pela criatura humana, passou a selvageria da crucificação que os homens, que a maldade humana cometeu, e a bondade do Mestre era infinita, tão grande e tão extraordinária, que ele socorreu até aquele que o traiu, que se suicidara. Ele, Jesus, pediu ao anjo da caridade, que fosse socorrer o apóstolo ingrato que o traiu. Senhores e senhoras, a pessoa que conduzir a sua existência pelos laços, pelas linhas da gratidão a Deus, pela vida que nós recebemos, pela vida que nós temos, pelo todo que nós adquirimos, não apenas de coisas materiais, mas os bons sentimentos da alma e do coração. E a gratidão, em primeiríssimo lugar, é a Deus. A Deus que nos proporcionou a vida. A Deus que nos acompanha. E ao seu Filho, que é o nosso modelo e guia. Eu vim hoje para falar sobre um poema. Nada é mais belo do que esse poema, mas fica para uma outra oportunidade. Esse poema é conhecidíssimo.
No mundo, eu ouso dizer que no mundo ninguém escreveu um poema tão belo como o poema da gratidão da grande poetisa Amélia Rodrigues, psicografia de Edivaldo Pereira Franco, que ao longo de 20 anos, todas as palestras, ao final, os 5 minutos finais, ele declamava o poema da gratidão. Procurem na internet, no YouTube, procurem esse poema da gratidão. Ele é longo, mas ele é de uma beleza extraordinária. Eu não tomarei mais o tempo dos senhores e das senhoras. Eu apenas gostaria de encerrar pedindo, quase suplicando a cada coração aqui presente, que hoje, a partir de hoje, incorporasse em vossas vidas um agradecimento a Deus pelo que Ele já vos deu e pelo que Ele vos dá, pelos ensinamentos, pelas alegrias e pelas dores. A terra é uma escola, a terra é um hospital, a terra é uma passagem. Se preparem, vivendo com abundância, vivendo com alegria, usufruam as coisas boas da vida, mas tenham paciência e resignação com tudo aquilo que não gostarem, as doenças, os problemas. Isto ocorre em nossas vidas, porque uns são resgates, outros são obstáculos para fazer crescer. E nunca se esqueçam, nenhuma pessoa ingrata, e eu digo alto e bom som para encerrar, ninguém que é ingrato terá paz e será feliz. E toda pessoa que cultivar a gratidão, ela terá uma ligação para todo o infinito com o Criador das nossas vidas, que é Deus. Muito obrigado.